A palavra do Senhor diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Isso não aconteceu somente com ela, com Sara, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos, Esaú e Jacó, ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isso mesmo que eu o levantarei, ou que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti, o autor deste culto. O Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para invocarmos o Teu santo e bendito nome. O Senhor conhece o nosso coração, sabe a maneira como nós nos encontramos nessa manhã, o quanto nós precisamos aprender da Tua palavra, o quanto nós precisamos ser edificados, confrontados. Vem, Senhor, de encontro ao nosso coração, aquieta a nossa alma, ó Deus, diante de Ti. Algumas preocupações nos perturbam, ó Deus, mas que nada venha distrair, ó Deus, a reflexão da Tua palavra. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, na sociedade que nós vivemos, neste mundo, presente século, que busca cada vez mais autonomia, autossuficiência, a ideia de um Deus soberano é absurda e talvez desprezível. Para a mentalidade deste mundo, Deus soberano, eu não preciso de um Deus soberano, porque se há um Deus soberano que manda em tudo, em todas as coisas, então eu não sou assim tão livre para definir o meu destino, para escolher o meu futuro. Então a humanidade, ela não quer um Deus que diga faça isso e não faça aquilo.
A humanidade quer criar as suas próprias leis. A humanidade bate no peito dizendo que não precisa de um Deus, que adorar um Deus, recorrer a um Deus é coisa de gente fraca, é coisa de gente fracassada na vida e que precisa de algo para se apegar. Infelizmente, essa mentalidade mundana, ela acabou afetando também os cristãos, muitos evangélicos. Para muitos crentes, Deus não pode ser assim tão soberano, porque se Deus for tão soberano assim, isso afeta o meu livre-arbítrio. Então eu não sou tão livre assim para tomar as minhas próprias decisões. E é por isso que o capítulo que nós acabamos de ler, o capítulo 9 de Romanos, é um dos capítulos mais evitados da Bíblia. Raramente, creio eu, que você ouviu um sermão acerca de Romanos capítulo 9, porque é um texto que gera muita polêmica, muita discussão. São muitos malabarismos, muitas explicações que tentam fugir da intenção original do autor, no caso aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Romanos 9 é um bicho-papão no meio evangélico, nos nossos dias, porque nós entendemos por uma leitura simples do capítulo 9, que no final das contas o nosso destino está nas mãos de um Deus que é soberano. E Paulo trata aqui de um tema que é muito difícil para nós, difícil para mim, talvez difícil para você, que é a doutrina da eleição e da predestinação. Mas o apóstolo Paulo trata desse assunto aqui nessa carta com muito temor, com muito temor. A gente percebe isso logo nos primeiros versículos. Se você puder me acompanhar, o apóstolo Paulo diz assim: olha, digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Olha o que Paulo diz: sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo, olha o que o apóstolo Paulo diz, eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, dos judeus, meus compatriotas segundo a carne. São os israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas. O próprio Deus veio como um judeu. Então, no capítulo anterior, no capítulo 8, o apóstolo Paulo fala a respeito da salvação. A salvação é pela graça mediante a fé. Paulo diz que a salvação é algo maravilhoso, é um presente de Deus para nós, porque nós não merecíamos a salvação, mas Deus vem ao nosso encontro, o Senhor nos justifica, perdoa os nossos pecados, nos transforma. Mas se a salvação é assim algo tão maravilhosa, a salvação é tão maravilhosa, é algo tão bom, como que algumas pessoas acabam rejeitando a salvação? Por quê? Se a salvação é uma transformação da parte de Deus, por que tem gente que rejeita? E de fato, quando você prega o evangelho, se você participou de uma campanha de evangelismo, ou de uma viagem missionária, você sabe que prega o evangelho, nem todos aceitam essa mensagem do evangelho. Por quê? E Paulo se depara aqui com essa triste realidade de que os judeus, os próprios israelitas, não estão isentos disso. Paulo percebe que muitos dos seus compatriotas não aceitaram e não aceitam a pregação do evangelho. E olha que os judeus, conforme o apóstolo Paulo diz aqui nesses versos, tinham a faca e o queijo na mão. Deus deu a lei a eles, a adoção, os patriarcas. O próprio Deus Filho, Jesus, vem como um judeu. Eles tinham tudo para receber a mensagem do evangelho, mas muitos judeus, não todos, mas muitos judeus rejeitam essa mensagem. Isso deixa o apóstolo Paulo coração quebrado. Olha o que ele diz: eu até desejaria ser condenado ao inferno
caso isso possibilite a conversão de alguns compatriotas. Sabe quando você tem alguém na sua família e você começa a temer se essa pessoa passará a eternidade com Deus ou não? E aí você chega assim a essa oração absurda: olha Deus, eu até arriscaria desejar a minha condenação caso isso pudesse reverter na salvação de um familiar meu. Muito provavelmente Paulo estava pensando aqui na família dele, nos pais, nos irmãos, não sei se ele tinha irmãos, irmãs, nos seus colegas da sinagoga, mas Paulo está aqui desesperado. Repara que a tristeza, a intensidade da dor no coração do apóstolo Paulo. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, essa dor se intensifica, porque nós vemos muitas promessas lindas de Deus ao povo de Israel. Muitas promessas. Mas Paulo está dizendo que essa promessa não se cumpre na vida de todos, porque muitos judeus rejeitam a mensagem do Evangelho. Aí surge a pergunta: por acaso a promessa de Deus ao povo de Israel falhou? O apóstolo Paulo responde então no verso 6, acompanhe comigo. O apóstolo diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. O que o apóstolo está explicando é que dentro de um Israel étnico, dentro da nação de Israel, existe um verdadeiro Israel menor, que o apóstolo Paulo chama de remanescente. Então é possível você ter o sangue de Abraão, mas não ser um verdadeiro israelita, é o que Paulo está dizendo. É possível você ser circuncidado na carne, mas não ser circuncidado no coração. O verdadeiro israelita é aquele que é circuncidado no coração. Os judeus da época do apóstolo Paulo, também da época de Jesus e também da época de João Batista, acreditavam que eram filhos de Deus, que eram salvos simplesmente porque eram descendentes de Abraão. Eles acreditavam nessa salvação que é transferida por sangue, por carne. O apóstolo Paulo então começa a desconstruir essa ideia, usando como exemplo a própria família de Abraão. É como se Paulo estivesse dizendo: então vocês acham que pelo fato de serem israelitas, descendentes de Abraão, vocês têm a salvação garantida? Então me explique uma coisa, judeus da igreja de Roma. Abraão não teve só Isaque como filho. Abraão teve Ismael como filho, e outros filhos com uma outra esposa depois da morte de Sara, outros filhos com Quetura. Nem todos eles eram filhos da promessa. Ismael não era filho da promessa e era filho de Abraão. Ismael foi circuncidado também. Ismael também ouviu acerca de Deus, mas não era um filho da promessa. Como que vocês judeus explicam isso? E aí os judeus podiam ali levantar um outro questionamento, dizendo: olha, tudo bem, tá certo, nem todos os filhos de Abraão são filhos da promessa, mas nós somos descendentes do filho da promessa. Nós somos descendentes de Isaque. Isaque é o filho da promessa. E aí o apóstolo Paulo rebate essa ideia a partir do verso 10. Paulo diz assim: isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, a esposa de Isaque, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. Verso 11: e os gêmeos, eles tiveram gêmeos, Esaú e Jacó, ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito:
Amei Jacó, porém desprezei Esaú. Então pense nos gêmeos, Esaú e Jacó, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, ouviram acerca do mesmo Deus, mas somente Jacó foi amado por Deus. Esaú não. Somente Jacó foi escolhido por Deus. É difícil, né? É uma doutrina muito difícil de engolir. Alguns irmãos nossos, eles buscam outras interpretações, outras argumentações, para tentar desviar o foco da eleição aqui, se referindo à salvação de pessoas. Alguns irmãos nossos dizem, por exemplo, que a eleição aqui de Romanos 9 não é uma eleição para a salvação, mas que aqui Paulo estaria dizendo de uma eleição para uma determinada tarefa na história da humanidade, uma eleição para o serviço. E o argumento desses irmãos é o que nós encontramos aqui no verso 12, quando o apóstolo Paulo faz uma citação de Gênesis dizendo: o mais velho será servo do mais moço. E aí esses irmãos dizem: está vendo? Não é uma eleição para a salvação, é uma eleição para o serviço. Mas, meus irmãos, eu creio que o apóstolo Paulo está fazendo essa citação de Gênesis aqui simplesmente para mostrar que a escolha de Deus inverte a expectativa humana. Os nossos critérios são diferentes dos critérios de Deus. Se fosse para eu escolher ou para você escolheria o mais velho, é o primogênito, nasceu primeiro. Mas a lógica de Deus é inversa. Nós escolhemos segundo a aparência, Deus não. Então eu creio que o apóstolo Paulo faz essa citação para mostrar que o critério de Deus é diferente do nosso. Nós escolhemos pela hierarquia, Deus não. Agora, quando o apóstolo Paulo diz no verso 11 que Deus escolheu um e não escolheu outro, e não é por aquilo que Deus vislumbrou no futuro, porque o texto diz que eles nem tinham feito o bem ou o mal, mas por que Deus escolheu um e não escolheu outro? Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Meus irmãos, em nenhum lugar na carta aos Romanos ou em outras cartas do apóstolo Paulo, eleição nunca significa eleição de papéis. Sempre eleição significa eleição para a salvação. O capítulo 9 vem depois do capítulo 8, é lógico. E no capítulo 8, Paulo está falando acerca de salvação. E no capítulo 9, Paulo continua falando acerca de salvação. Além disso, como os irmãos perceberam nos primeiros versos, Paulo está acabado, triste. Não é porque os seus compatriotas não terão um papel específico na história da humanidade. Paulo está acabado porque sabe que alguns de seus irmãos passarão a eternidade sem Cristo. Não faz lógica não faz sentido a gente interpretar Romanos capítulo 9 como se a eleição aqui fosse eleição de papéis e não eleição para a salvação. Outro argumento que alguns irmãos nossos levantam é que a eleição aqui não seria uma eleição individual, mas seria eleição de nações. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: olha, Israel como nação foi eleita, e Esaú, Edom no caso, como nação não foi eleita. Mas também não faz sentido no texto, porque desde o início do capítulo 9, o apóstolo Paulo está mostrando que muitos indivíduos de Israel não são eleitos. Como que pode ser uma eleição representativa ou nacional? E aí surge a pergunta: ok, mas por que Deus escolheu uns e Deus não escolheu outros? Isso não seria injusto da parte de Deus? Paulo antecipa essa pergunta e procura responder a partir do verso 14. Acompanhe comigo. Paulo diz: que diremos então? Que Deus é injusto?
A resposta: de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, este assunto aqui, a salvação, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Olha o verso 17. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem quer. Irmãos, nós estamos trabalhando com um tema que é muito delicado. O que eu posso dizer é que existe um plano de Deus que nós não temos acesso. A Bíblia simplesmente fala acerca da eleição, mas a Bíblia não traz para nós o que motivou a escolha de Deus. É um mistério para a gente. Deuteronômio 29:29 diz, em outras palavras, que as coisas que Deus revelou são para nós, mas as coisas que Deus não revelou não é para o nosso bico, não é para a gente. Então a gente não consegue entrar na mente de Deus e entender qual foi o critério que Deus utilizou na eleição de pessoas. Mas o que fica claro aqui no verso 17, e você pode olhar o verso 17 mais uma vez e você vai concordar comigo, é que Deus não está olhando para a história da humanidade. Deus não está olhando para o Egito antigo, nos dias de Moisés e Faraó, e dizendo: tomara que Faraó me escolha, eu estou torcendo por ele. É isso? Não. Olha o que o verso 17 diz: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome, diz Deus, seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus escolhe a quem quer e Deus endurece a quem quer. Então, espera aí. Não somos nós então que escolhemos? Eu não sou livre para tomar as minhas decisões? E a resposta é sim. Você é livre para tomar as suas decisões e ao mesmo tempo não. Você não é tão livre assim para tomar as suas decisões. Você é livre para escolher a cor da camiseta ou a cor da camisa para vir a um culto, por exemplo. Você é livre para escolher com quem vai se casar ou se não vai se casar. Você é livre para escolher um time de futebol. Você é livre para ofertar no trabalho missionário da igreja ou não, para participar de um grupo pequeno ou não, para escolher um político ou outro. Mas ninguém é livre para escolher algo contrário à nossa própria natureza. E quando a gente fala de natureza, a situação fica delicada, porque a Bíblia diz que nós somos, por natureza, filhos da ira, inimigos de Deus, desde o nosso nascimento. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Um morto não pode decidir nascer ou ressuscitar. Ele precisa de uma intervenção divina para que tenha vida novamente. Então nós podemos escolher dentro do campo da nossa natureza, mas nós não podemos escolher algo que vai contrário à nossa natureza. Então, já que a nossa natureza, desde Adão e Eva, é caída, por nós mesmos, nós não podemos escolher a Deus. A não ser que Deus venha ao nosso encontro, não pode existir a salvação. A salvação é uma ressurreição espiritual. Não é uma simples cirurgia, um band-aid que você coloca no machucado. A queda lá no Éden foi uma queda fatal. E nós já nascemos nessa condição de queda fatal. Desde o Éden, meus irmãos, desde o pecado dos nossos primeiros pais, e todos nós pecamos junto com eles ali, de forma espiritual. Porque Romanos capítulo 3 diz que todos pecaram e estão destituídos, excluídos da glória de Deus. Desde o Éden, a humanidade está caminhando rumo a uma eternidade sem Deus, rumo ao inferno. E olha,
Se Deus deixasse que toda a humanidade fosse para o inferno eternamente, Deus seria justo, porque a humanidade traiu ao Criador, se aliando com demônios desde o Éden, e nós continuamos com as nossas práticas de pecado e decidindo o pecado diariamente, porque nós já nascemos em pecado. Se Deus deixasse toda a humanidade condenada, Deus seria justo, mas, sempre tem um mas, na Bíblia, pela graça de Deus, pela sua misericórdia, Deus escolheu alguns para a salvação. Deus escolheu o israelita remanescente. Outros foram deixados para que seguissem a sua própria natureza. Isso significa ter o coração endurecido. É quando Deus retira a mão e permite que a pessoa siga os próprios desejos do seu coração. E com relação a esses que são deixados para que sigam os desejos do próprio coração, eu preciso esclarecer uma coisa aqui com os irmãos. Esses que são deixados têm uma característica: eles odeiam a Deus e sempre vão odiar a Deus. Eles amam odiar a Deus e se rebelar contra Deus. Talvez você pense naqueles que foram deixados por Deus como pessoas chorando no inferno, dizendo: porque Deus fez isso comigo, porque eu queria tanto a Deus, mas Deus não me quis. Não, eles nunca vão querer a Deus. Apocalipse capítulo 16, verso 21 traz um retrato disso, porque em Apocalipse 16 diz que Deus está castigando a terra por conta do pecado, mas ao invés do ser humano se arrepender, ainda blasfema mais e mais contra Deus. Esse é o quadro da humanidade. Não são pessoas boazinhas que não tiveram uma oportunidade, são pessoas que se colocam como inimigas violentas contra Deus. Elas não querem Deus de jeito algum. Não pense que aqueles que foram deixados por Deus, aqueles que tiveram o seu coração endurecido, que eles são injustiçados por Deus. Não, eles merecem sim o juízo. Talvez seja mais fácil pregar sobre isso do que ouvir a respeito desse capítulo aqui. Não é fácil a gente ouvir acerca da doutrina da eleição. E Paulo sabia disso. Paulo sabia dos questionamentos que surgiriam na mente dos leitores, tanto que no verso 19, nós não lemos esse texto ainda, mas olha que interessante, como Paulo se antecipa nisso também. Paulo diz: mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Paulo antecipa essa pergunta, mas olha a resposta do apóstolo Paulo, com muita delicadeza, verso 20: mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Eu já tive muitas lutas internas, muitas inquietações quando me deparei com a doutrina da eleição e predestinação. E talvez seja o seu caso ainda hoje. Talvez você não tenha aceitado completamente essa doutrina. E para ser sincero, não é uma doutrina que eu gosto de trabalhar com ela. Não é uma doutrina que eu gosto de discutir. Já gostei mais, hoje nem tanto. Mas, gostando ou não, a Bíblia quer nos ensinar acerca deste assunto. O Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo para que lidasse com esse tema, não só aqui em Romanos, mas em outras porções da palavra de Deus. Jesus lida com esse tema no capítulo 6 de João também. A Bíblia quer nos ensinar. E o que é interessante nisso, meus irmãos, é que quando a Bíblia levanta essa questão,
traz a doutrina da eleição não é para satisfazer a nossa curiosidade, mas a palavra de Deus nos ensina acerca dessa doutrina, porque Deus espera de nós algumas atitudes práticas a partir desse capítulo. Atitudes práticas. O capítulo 9 de Romanos provoca em nós atitudes. Eu gostaria de compartilhar 3 atitudes que a doutrina da eleição provoca em nosso coração. Brevemente eu gostaria de compartilhar essas 3 atitudes. Em primeiro lugar, a doutrina da eleição nos humilha. Capítulo 9 de Romanos nos humilha. Porque diante do texto que nós acabamos de ler, não tem como você chegar diante de Deus dizendo: graças à minha escolha, Deus, eu estou aqui diante do Senhor. Se eu não tivesse escolhido o Senhor, e olha, Deus, que eu sou melhor do que os meus familiares que não te escolheram, eu sou melhor do que o meu colega de trabalho, porque eu escolhi o Senhor, mas ele não escolheu o Senhor, eu sou mais bonzinho do que ele. É assim que você se apresenta diante de Deus? Quando você se depara com a doutrina da eleição, você percebe que não há nada de bom em você. Toda a bondade vem de Deus. Você vai concordar comigo que se não fosse Deus te escolhendo e te atraindo com a sua graça, com o seu amor irresistível, não irresistível como um patrão severo, né? Um dono de escravos, mas irresistível porque é muito bom. Se não fosse o Senhor te atraindo, você jamais escolheria Ele. A prova disso é que mesmo depois de salvos, diariamente nós escolhemos o pecado. Então a doutrina da eleição nos destrona, porque eu não chego diante de Deus batendo no peito dizendo: eu sou salvo porque eu mereço, que eu sou inteligente, eu fiz a escolha certa. Não. Se não fosse o próprio Deus vindo ao teu encontro, você não estaria aqui. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina isso. Em João capítulo 6, no verso 44, Jesus diz: ninguém pode vir a mim se isso não for concedido pelo meu Pai. Em outras palavras, se o Pai não te escolheu desde antes da fundação do mundo, não tem como você escolher ao Senhor Jesus Cristo. E nós cremos nessa verdade. Antes de você ter feito bem ou mal, Deus te escolheu. Então, nesse ponto, a doutrina nos humilha. Em segundo lugar, depois de nos humilhar, a doutrina da eleição nos encoraja, meus irmãos, nos encoraja. Porque nós estamos diante de um Deus, e nós cantamos isso no louvor dessa manhã, nós estamos de um Deus que não falha em suas promessas. Deus não falha em seus planos. Então, quando você olha para você e percebe que tem experimentado certas mudanças na sua vida, você compara a sua vida hoje e como você vivia 3 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, se você repara uma mudança no seu coração, é um indício muito legal de que você então foi escolhido por Deus. Porque o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração. E se o Espírito Santo começou a trabalhar no seu coração, significa que você foi eleito por Deus. Se você hoje vive essa transformação de santificação, significa que você já foi justificado, perdoado do seu pecado. E se você já foi justificado e perdoado, é porque você foi chamado. E se você foi chamado, é porque você foi escolhido. É isso que o apóstolo Paulo diz no capítulo anterior, no verso 30. Vire algumas páginas. Romanos 8, verso 30. Na verdade, uma página só. O apóstolo Paulo diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, se você está nesse caminho, sendo santificado, justificado por Deus,
é porque você já foi predestinado para a salvação. E meus irmãos, a doutrina da eleição não é para causar em nós o desejo de especulação. Será que o fulano foi eleito? Será que o meu irmão foi eleito ou não? Não é para isso, mas é para que a gente tenha essa segurança individual diante de Deus. Quando eu olho para a doutrina da eleição, eu sei que mesmo experimentando angústias e provações aqui, ainda estou no plano dele. E se eu perder o emprego semana que vem? E se eu for diagnosticado com uma terrível enfermidade no mês que vem? E se estourar a terceira guerra mundial? Nada disso pode frustrar o plano de salvação de Deus na minha vida. Então a doutrina da predestinação e da eleição me encoraja a crer naquilo que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 1, verso 6. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Se hoje estou vivendo o processo de santificação na minha vida, é porque Deus começou algo na minha vida. E se Ele começou algo, Ele vai concluir. Então a doutrina da eleição, primeiro nos humilha, depois nos encoraja, e em terceiro lugar, nos motiva para pregar o Evangelho. Em primeiro lugar, nos humilha, nos encoraja e nos motiva para pregar o Evangelho. E eu faço questão de destacar aqui essa terceira lição, porque muitos se deparam com a doutrina da eleição e levantam a seguinte pergunta: mas se é por predestinação, por que nós devemos pregar o Evangelho? Já se deparou com essa pergunta? Por que eu tenho que pregar o Evangelho se Deus escolhe pessoas para a salvação? Irmãos, é exatamente por causa da doutrina da eleição que vale a pena pregar o Evangelho. Porque se dependesse da bondade de quem está ouvindo ou da minha capacidade argumentativa, não haveria salvação. Ninguém escolheria a Cristo. Se dependesse da escolha humana, eu não abriria minha boca. Só faz sentido pregar o Evangelho porque eu sei que existe um Deus poderoso que ressuscita um morto espiritual. Eu apenas lanço a semente, mas o resultado está nas mãos de Deus. Onde a semente vai cair, em que tipo de solo a semente vai cair, já não é comigo, e aí já é com o Senhor Deus. Só faz sentido pregar o Evangelho porque nós estamos diante de um Deus que traz vida aos corações. É isso que nós aprendemos em Atos capítulo 13, no verso 48. Se você puder abrir rapidamente, olha que interessante esse texto aqui. Atos capítulo 13, verso 48. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra de Deus. Olha agora: e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Entendeu? A gente prega. Agora quem vai aceitar a mensagem do Evangelho ou não, é com Deus. E nós não temos acesso à mente de Deus. O que o texto está nos dizendo é que creram aqueles que estavam destinados para a vida eterna. Irmãos, repito, é um tema muito difícil, é um tema espinhoso, é um assunto que gera questionamentos. Alguns questionam dizendo: por que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú? Isso não é injusto? Alguns questionam dessa maneira. Agora outros questionam dizendo: por que eu? Por que eu? Porque eu não presto. Eu sou tão pecador, eu sou tão teimoso. Por que Deus me escolheu? Por que Deus não escolheu pessoas que são melhores do que eu? O fulano que é mais bonzinho do que eu, por que não?
A graça de Deus é assim, meus irmãos. A escolha de Deus é completamente contra a nossa lógica. Por isso que a escolha de Deus é uma escolha absurda, estranha, louca. E nós reparamos neste mundo que busca cada vez mais autonomia, autossuficiência. Este mundo que nós vivemos é o mundo dos fortes, dos capacitados, daqueles que se impõem. Mas a vida eterna é dos eleitos. Estes foram agraciados por Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza deles, dos eleitos. Amém?